Pois é, no capítulo 4 de Oséias, né? Se você ler lá, o povo, até Deus falou que o meu povo lhe falta ali conhecimento, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento da palavra do Senhor. Eram pessoas que podiam levar a palavra de Deus, mas o sacerdote estava se corrompendo contra a palavra do Senhor. Não estava levando o alimento verdadeiro para o povo de Israel. E o povo de Israel, Deus não estava pegando como inocente, porque eles não querem ler as escrituras sagradas. Eles não se deleitam na palavra do Senhor. Eles estavam esperando pelo sacerdote. Hoje, o sacerdote é os pastores. Os pastores têm enganado as pessoas, mostrando que o caminho é a igreja. O sistema religioso mentiroso, enganando as pessoas. Você entendeu? Esse falso dízimo de 10% que não existe. Você entende? Nessas igrejas que se dizem bíblicas, né? Presbiteriana, metodista, assembleia, essas igrejas de hereges aí que se dizem igreja, que cobram tridismo, bidismo, são tudo heresias. Eles não falam a verdade, eles rejeitam a palavra do Senhor, como o sacerdote está fazendo aqui em Oséias 4. As pessoas estavam sendo enganadas por falta de conhecimento. Você vê as barbaridades que eu já ouvi pastores falando sobre o dízimo, meu irmão. Só em busca do seu dinheiro, pastores ensinando a fazer prova de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Isso para o povo de Israel. Eu quero lá, porque o pastor não ensina as pessoas a obedecer a palavra do Senhor. Fica ensinando que dá dízimo e fazer prova de Deus, igual os falsos profetas. Igrejas que se dizem bíblicas, eu já vi pastor falando. Igreja que se dizem bíblicas, pastor falando igual os falsos profetas nessas igrejolas também, que se dizem que isso é igreja, né? Falando que fazer prova de Deus. Porque você não ensina a palavra do Senhor para as pessoas obedecer? Porque vocês não ensinam a apontar a Jesus, não apontar o Espírito Santo? Que vocês não ensinam que quem santifica é o Espírito Santo, não é sistema religioso, não é igreja. Os sacerdotes, que são os pastores hoje, estão levando as ovelhas para o inferno. Hoje, raramente se acha uma igreja bíblica. Muito, mas muito difícil. Hoje eles só pensam em dinheiro, só pensam em sua lã, que significa dinheiro. Para o quê? Para seus prazeres, para se deleitar com suas famílias. Você entendeu? Não pregam o evangelho verdadeiro, são pastores, filhos de Satanás, enganando você. Eles amam mais o sistema religioso do que a própria palavra. Quando o sistema religioso, alguém acima deles, fala algo que não está na palavra, eles aceitam, eles comem. Porque eles negam a palavra do Senhor, eles não falam a verdade, eles têm medo de confrontar, porque não são homens de Deus, não são homens verdadeiros. Porque todo homem que é de Deus, ele confronta, não há confusão sobre isso. São pacificadores, mas são pacificadores que negam a palavra do Senhor, que não confrontam a palavra do Senhor, que não confrontam o pecado, a desobediência desses homens que se dizem que estão na igreja. Você entendeu? Com seu dízimo mentiroso, com sua oferta mentirosa, suas campanhas mentirosas, com sua visão satânica de óleo ungido, água ungida, de campanhas mentirosas, campanhas de Satanás que não tem nada a ver, campanha da idolatria que não tem nada a ver com a palavra, sobre os coaches também. Você entendeu? São igrejolas. É a igreja presbiteriana, metodista, são tudo corrompidas. Essas igrejas tudo corrompidas com a palavra do Senhor. Eles falam uma coisa, mas não vivem. São hipócritas, são fariseus, são mentirosos, são filhos do diabo. Você entendeu? São filhos do diabo. Diz que a obra que foi Deus que levantou. Pode Deus que levantou, mas os sacerdotes têm levado as pessoas, os próprios membros, para o inferno. E essas pessoas que são religiosas, que se dizem cristãs, serão condenadas no fogo do inferno, pode ter certeza. Com pastores, com tudo, que rejeitaram a palavra do Senhor. Igrejas que rejeitaram a palavra. Igrejas que quebraram a aliança com o Senhor, mas estão vivendo o mundo do pecado, o mundo do dinheiro, o mundo dos crentes contemporâneos hoje em dia. Os crentes contemporâneos hoje, a maioria são condenados no inferno, porque vive um Cristo falso, vive uma vida falsa, mentirosa, que a vida deles é dinheiro, a vida deles é viver na terra, é a teologia da prosperidade, é o óleo ungido, é a fogueira santa mentirosa para enganar, para tirar o dinheiro das pessoas. Pastores que se dizem bíblicos, querendo fazer prova de Deus, conversando igual herege, filhos de Satanás, falando sobre dízimo. A cabeça dele é só dízimo, porque só pensa em dinheiro, só pensa em bem-estar, só pensa em nem Jesus parece que levanta mais pessoas para pregar o evangelho. Tem que levantar algum dinheiro para levantar. Quem falou isso? Me prova na Bíblia aqui. Eu quero que você prove na Bíblia. Quem levanta as pessoas para pegar o evangelho, a palavra do Senhor, é o Jesus, não é homens da terra não. Essas instituições são as piores vergonhas na terra, que chama-se igreja, igrejola. Eu tenho vergonha
dessa instituição chamada igreja hoje. Eu confio na palavra. Você precisa confiar na palavra do Senhor. Não é na igreja, não é nem pastor, não é presbítero, não é diácono, nada você deve confiar. Você deve confiar em Jesus, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que diz é que você deve confiar, é que você deve andar. Porque a Bíblia não ensina que o caminho é a igreja, que o caminho é pastor, que o caminho é sacerdote, que o caminho é o sistema religioso. A Bíblia ensina que Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Você não é obrigado a nada, você não é obrigado a nada. Isso são lobos mentirosos. E ainda pega a Bíblia e fala que são homens ungidos. Não se levanta contra o ungido do Senhor. Se levantar contra o ungido que só prega mentira, pode se levantar sim. A maioria, tudo mentiroso, tudo herege, tudo filho de Satanás. Igual o povo aqui de Oséias, o povo de Israel estava sofrendo aqui em Oséias. Tá desse jeito hoje, tá desse jeito. Os sacerdotes se corrompendo, os pastores, tudo se corrompendo. Principalmente essas igrejas bíblicas, que são as piores que tem. A que está tendo mais heresias é as igrejas bíblicas, presbiteriana, metodista, wesleyana, assembleia. Eles pregam Jesus, mas não vivem. Eles pregam que a salvação é só luz Cristo, mas é mentira. Prega tudo heresia. Nós não vive a palavra de Deus. Não vive, porque não tem conhecimento. O coração deles são para o mundo, para o dinheiro, para o dízimo de 10%, para campanhas, para mentira, para heresias que está aqui na terra e está matando as pessoas. São homens que amam o sistema religioso, que obedecem aos outros homens e não fazem a vontade do Senhor. São pacificadores falsos. Pacificadores, não são bem-aventurados os pacificadores que trazem a paz, são os pacificadores falsos que trazem a paz, mas mata a palavra, nega a palavra de Jesus para fazer vontade de homens.